Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Nunca a palavra corrupção foi tão falada. E não é só em Brasília que acontece isso não, como a gente já está careca de saber. Aqui em Itajaí, em Santa Catarina e em várias cidades brasileiras, a corrupção se tornou um vício. Mas o que é a corrupção que está no nosso dia a dia? Aqui no estúdio eu vou conversar sobre esse assunto e também como combater esse vício que é a corrupção com o professor Jonas, que é coordenador do Observatório Social de Itajaí. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Professor, existem várias campanhas na mídia. Hoje a internet aí leva a pessoa a ter mais conhecimento, então os meios aí, como o Ministério Público, o Observatório Social, fazem campanhas também na internet sobre a corrupção, né? Sim. Mas por que ela cresce tanto assim? É preciso uma reeducação a esse respeito, professor? É preciso. A questão da corrupção é uma questão mesmo de educação, quer dizer, de falta de educação para a cidadania, né? Então as pessoas se acostumam com pequenas corrupções, com pequenas faltas, pequenas falhas, e aquilo vai criando um calo moral e a pessoa se acostuma a trair o outro, se acostuma com a falta de ética e acaba roubando lá na frente 1 milhão, 2 milhões, enchendo a cueca de dinheiro, essa coisa toda que a gente combate muito. O governo federal, o Ministério Público, né, as instituições todas, a sociedade civil organizada está muito preocupada, muito apavorada com essa coisa da corrupção, que é uma cultura aqui na sociedade brasileira, é bom não só na sociedade brasileira, né? Não vamos dizer que tem algum povo melhor do que nós, porque corrupção também acontece na Europa. A Inglaterra, por exemplo, é campeã mundial em corrupção no campo privado. E tem todos aqueles anos de independência, né, de educação para aquela coisa toda lá. A nossa democracia, como é pequena, uma falta, assim, nós temos um pouco baixo exercício nessa parte da democracia, ainda temos que avançar muito nessa questão. Mas é uma falta de educação, com certeza. Precisamos reeducar as pessoas, começar trabalhando com as crianças, recomeçar com as crianças em casa, né, que muitas das corrupções acontecem dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, em todo lugar a corrupção é possível de existir, né? Porque a corrupção é o pecado original da humanidade. Todo mundo é corrupto de alguma forma, todo mundo é corrompido de alguma forma. Em alguma medida, né, um faz uma bobagem, outro faz outra, mas essa é a nossa luta pela perfeição, vai por aí, pela educação, sim. O senhor acredita que esse digamos assim, esse ranço que se traz desde a infância, da adolescência, dos exemplos do dia a dia, até chegar, por exemplo, a um posto máximo, um executivo de uma cidade, de um estado, de um país, por exemplo? Sim, é verdade. Ninguém chegando num cargo, ocupando um cargo, né? Hoje nós temos 3 vereadores presos, 3 ou 4 secretários presos, gente importante dentro da sociedade representando, né, a população de Itajaí, estão lá atrás das grades. Mas por que acontece isso? Também não vamos julgá-los assim antes do processo na justiça, né? Mas por que essas coisas acontecem? Por falta de caráter, falta de formação desde pequeno. Então, se a mãe ensinou a criança a devolver o apontador que trouxe da escola, o lápis, né? Devolve lá para o teu amiguinho, porque isso aqui não é teu. E insiste nessas coisas desde pequeno, com o adolescente, e forma um caráter da pessoa, ele não vira ladrão depois. Porque a corrupção ou vai um desvio para o lado a pessoa se torna um ladrão mesmo, ou é qualquer tipo de falta de ética, qualquer traição, né? A pessoa se acostuma a trair a esposa trai o marido e engana os filhos, e começa aquela enganação, aquela traição, falta de ética dentro de casa, isso passa para dentro da empresa e chega em nível municipal, e não precisamos nem ir muito longe, né, Almeri? Porque nós temos Itajaí, se a gente for olhar assim, é um verdadeiro mar de lama, né? O Estado é um mar de lama maior ainda, a União é um maior ainda, então por que a gente vai se preocupar com aquele grande, né, mar de lama, se aqui perto nós temos muita coisa para corrigir? Aqui nós temos casos clássicos de corrupção em todos os âmbitos, né? Desde a família, nas empresas, no mundo privado,
no espaço público, a invasão dos espaços públicos pelo interesse privado, que é a pior das corrupções, né? Então a gente tem que combater isso e é aqui mesmo. Agora, professor, vocês têm um projeto aí de educação, né, para a corrupção, inclusive começando lá da raiz mesmo, que são as crianças, né? Como é que funciona esse projeto do Observatório Social? Bom, o nosso observatório, os observatórios têm nós temos três grandes causas. Primeira é educar as pessoas para o combate à corrupção. Não adianta só a gente combater corrupção, nós precisamos ensinar as pessoas a fazer isso. Como é que se combate corrupção? Então, a segunda causa é educar as pessoas para a transparência pública, da gestão pública. Porque se não houver transparência, não há cidadania. Se não houver transparência, a corrupção come solta. Então temos que educar as pessoas para a transparência. Não só dentro da prefeitura, a transparência dentro de casa, a transparência dentro da empresa, em qualquer âmbito. A pessoa tem que ser transparente, tem que ser limpo, ficha limpa, né? E a terceira grande causa é essa, educar as pessoas para a cidadania fiscal. Que as pessoas se acostumem a participar, que as pessoas acostumem a monitorar, a fiscalizar as coisas públicas, a participar, não deixar o prefeito sozinho lá, o vereador que você elegeu e deixar ele sozinho. Participe da vida política, né, da vida pública da cidade, nesse sentido aí. Então, o Observatório, para organizar isso, nós criamos um Clube da Cidadania, temos o Clube da Cidadania, que tem uma diretoria, inclusive uma diretoria adolescente, já criando um observatório social infanto-juvenil, né? Uma coisa assim, levando o adolescente para isso. Dentro desse Clube da Cidadania, nós fazemos oficinas de cidadania, fazemos rodas de conversa com os adolescentes. As oficinas duram 3 horas, mais ou menos. E batemos em cima da corrupção, da transparência, desses assuntos assim. As rodas de conversa com os adolescentes duram 1 hora, são um assunto específico por encontro, né? E são adolescentes do Senai, do Senac, do IEPES, dessas instituições que trabalham com jovens aprendizes. O projeto Crescer. Então a gente vai insistindo nisso, né? E com as crianças, ali de 5 a 10 anos mais ou menos, nós temos uma revista que se chama Revista Turma do Lupinha, que o emblema do observatório é a lupa, né? Então com a lupa a gente olha as coisas... Para enxergar melhor, né? Para enxergar melhor, a gente enxerga mais de perto. Então o Lupinha é o mascote do observatório e ele veio de um outro planeta, Lupolis, e lá só vivem lupas, né? E ele escutou as crianças de Itajaí falando sobre cidadania e querendo aprender mais sobre cidadania, e o Lupinha pegou a nave dele lá do planeta e desceu para cá, para a Terra, veio aqui para Itajaí. Então, com essa fantasia toda do Lupinha, a gente vai levando a criança a... Cada revistinha é um assuntozinho específico, né? Ensinando a criança a combater corrupção, com linguagem adequada para a criança aí dos 5 anos, né, até uns 10 anos. Com essa fantasia a gente vai levando a criança a entender, porque os nossos assuntos são todos complicados e grandes, né? Corrupção, como é que se ensina a falar de corrupção para criança de 5 anos? Então tem que ter uma linguagem... um ato ilícito, né? Todo esse ato ilícito, o que é a traição do amiguinho, de fura-fila, de pegar o lanche do amiguinho, de pegar a borracha do amiguinho, essa coisa de não obedecer a professora, esses atos pequenos, as pequenas corrupções, que a CGU tem uma campanha bacana em cima disso, né? Combater as pequenas corrupções, de não fazer o gato na luz, de não roubar o sinal de TV, né? De não furar fila, né? Essas coisinhas pequenas que as pessoas se acostumam e depois cria aquele calo moral e depois mais para frente não respeita mais nada, não respeita mais ninguém. Então essa luta, o combate à corrupção é um combate educativo. Agora, professor, tem aquela máxima, né, que é um ditado bastante conhecido, que se não se pode com eles, junte-se a eles, né? Parece que os nossos administradores têm isso na cabeça, né? Então, eles querem, às vezes, governar de forma honesta, né? Mas existe toda essa rede de corrupção dentro de uma prefeitura, dentro de um governo do Estado, e acaba ele se contaminando, né? Como sair disso? Ou então ele já tem esse calo moral, né? O governante, o administrador público já levou esse ranço também.
se diz que o poder corrompe, né? Que não adianta você entrar honesto num setor público, no poder público, e você vai sair corrompido. Isto é uma mentira. Isso aí eu acho que é corrompido quem não tem caráter. É corruptor, corrompe os outros quem não tem caráter, quem já é do mal, né? Já entra com isso. Porque as pessoas, eu acho que as pessoas são boas. A maior parte das pessoas são boas. Né? Elas são levadas à corrupção, são levadas a enganar o outro, a querer tirar vantagem por causa disso. Mas é sempre falta de caráter. Então, é uma tristeza a gente ver isso num espaço público, né? A invasão dos espaços públicos pelo interesse privado. As pessoas entram ali só para se locupletar, só para ganhar e ter vantagem. É uma pena, mas o crime organizado tomou conta do Estado. O crime organizado invadiu o Estado. Então é uma coisa que a nossa democracia tem que trabalhar muito em cima disso, a nossa cidadania, a nossa educação, para limpar esse espaço. Que o espaço público é um espaço sagrado. Né? Ninguém deveria entrar ali com interesse privado. É como era na Grécia lá, aquela praça onde era proibido ao redor, onde um lugar só se discutia problemas públicos, em Atenas. Era proibido ter casa de comércio ao redor, qualquer tipo de interesse privado ao redor daquela praça, justamente para preservar aquilo ali. Então nós precisamos voltar a esse espírito, né? Deixar o espaço público limpo, livre, para as pessoas de bem atuarem. Uma coisa que se diz é que as pessoas que são do bem não se candidatam. Ninguém, né? Os do bem não se candidatam, não querem ser vereadores. Então só entra o pessoal que... Não vamos generalizar também, né? Tem muita gente boa lá. Mas realmente há uma omissão da sociedade, das pessoas que têm ideais assim, mais diretos para a cidadania, né? De entrar no espaço público, de ocupar o espaço público. É claro que ali existe todo um jogo, o jogo político é um jogo pesado, assim, e jogo de interesse. E na realidade é um jogo sujo também, né? É um jogo sujo, né? Na verdade. Então todo mundo quer se aproveitar, todo mundo quer faturar em cima. O sujeito gastou 1,5 milhão na campanha, como é que vai tirar isso só com o salário que ele recebe ali, né? Ele tem que fazer aquele... Aí começa a fazer. Então isso é uma situação que a gente tem que combater permanentemente. Né? Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Jonas a respeito desse assunto aí que está tão na moda aí, o assunto aí mais discutido nas rodinhas aí de conversas, na imprensa também, que é a corrupção. Daqui a pouco a gente vai saber aí como a pessoa faz para denunciar, quais são os canais e como que o Observatório Social fiscaliza também aí isso tudo. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é sobre corrupção. Eu recebo aqui no estúdio o professor Jonas, que é coordenador do Observatório Social de Itajaí, uma instituição importante aí para a comunidade, porque realmente evita, né, esse tipo de assunto, né, que é a corrupção através das licitações e tudo mais. A gente vai conversar agora um pouquinho também a respeito dos canais, né? Que canal a pessoa tem para denunciar a corrupção? Professor, é impossível falar de corrupção sem tocar no assunto dos acontecimentos que estão tendo aqui em Itajaí, a ação do GAECO, as prisões e tudo mais. O promotor Jean Forest, na última prisão que teve, na última ação, ele abriu o discurso dele falando que as pessoas têm um canal aberto e o Ministério Público está à disposição das pessoas para que as pessoas denunciem esse tipo de ato, né? É por aí o caminho, professor? Como é que as pessoas podem denunciar quem se sente lesado mesmo com a corrupção? A denúncia é um mecanismo da democracia. Não é assim, por exemplo, a delação premiada, como disse o juiz o Moro ali de Curitiba, né? Não deixa de ser uma traição, mas é uma traição entre bandidos, né? Bom, vamos aproveitar isso aí para evoluir. Tem vantagens, né? Que avance a democracia, né? Então, o Ministério Público tem se tornado um canal importante
na condução dessas coisas e na defesa dos interesses da sociedade. E cada vez mais, né? Aqui em Santa Catarina, os observatórios, nós temos um convênio, escrito com o Ministério Público, com responsabilidades de lado a lado. Temos um convênio também com o Tribunal de Contas, para onde também pode ser encaminhadas as reclamações, as denúncias, qualquer cidadão, né? A própria prefeitura tem, qualquer órgão público tem o serviço de ouvidoria, né? O ESIC, para ouvir o cidadão e receber as denúncias ou as reclamações, e são canais oficiais, quer dizer, você manda... Hoje existe a Lei de Acesso à Informação, significa toda a informação gerada num órgão público é pública. Então, essa informação é gerada com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, com dinheiro público. Então, a informação não pertence ao prefeito nem a funcionário público nenhum. A informação pertence ao cidadão. O funcionário tem a obrigação de guardar essa informação bem guardadinha, bem inteira, bem formatada para entregar para o primeiro cidadão que vier pedir, né? Desculpe. Então, você chega lá, requer a sua informação e recebe a informação. Se o funcionário não tem para te entregar na hora, tem um prazo de até 20 dias, né? Esses 20 dias, se ele não encontrou, ele pode pedir uma prorrogação de 10 dias, já justificando para você, cidadão, que requereu, né? Então, o dono da casa, o dono da informação, o dono do dinheiro público, o dono do poder público é o povo, é o cidadão. Não é o prefeito, não é o vereador, não é funcionário público nenhum. Funcionário público chama-se servidor público porque ele está ali para servir. A quem? Ao dono da casa. Servir ao povo, né, que é o dono do poder. Então, o povo tem poder, sim, de ir lá e requerer a informação e tomar a informação. E o funcionário não pode perguntar, para que você quer isso, o que você vai fazer? Não pergunta. Entrega e dá tchau. Leva, né? E a pessoa faz o que quiser, estuda aquilo, reclama em cima daquilo ali. Então, as prefeituras, a Câmara, o Porto, né, o Semasa, tem esses canais abertos para você pedir informações e fazer denúncias e fazer as reclamações. Isso também tem no Estado e tem na União. São canais públicos abertos para você encaminhar pedidos de esclarecimento, reclamações, denúncias. Está acontecendo assim, assim, assim. É que as denúncias não devem ser uma coisa vazia, né? A pessoa só dá um chute e diz, olha, está acontecendo e não dá nenhum indicativo. Põe um documento, manda uma foto, faça algum indício, né? Que o Ministério Público possa puxar, que o Observatório possa puxar. A gente também recebe muita informação, muita. Até de funcionários públicos, tem informantes de dentro do poder público, né, que passam informações para o Observatório. Então a gente pede sempre que a pessoa indique um documento, que não seja uma coisa anônima, né? O nome mesmo não interessa, né? Ele não entra na denúncia, né? Não importa muito, mas que o fato seja concreto e que venha alguma coisa onde a gente possa começar a puxar aquilo. A investigar. A né? investigar, porque senão não anda, né? Aquilo demora, exatamente. Se perde senão um tempo danado. Né? Tem que ter algum fato ao redor disso. O Ministério Público, aqui, no nível federal, a CGU, né? A Controladoria Geral da União, que fica em Florianópolis, mas tem nos sites aí, a pessoa pode fazer os encaminhamentos, se o caso é federal, se o caso é estadual, dá de encaminhar para a Ouvidoria do Estado, e tem os portais da transparência. Então, a cultura está entrando, não está perfeita ainda, não está boa ainda, né? A nossa transparência ainda é muito opaca. Nós tivemos recentemente esse caso, por exemplo, da Secretaria de Saúde, uma dúvida se a Secretaria servia pizza ou se era lanche, o que é isso, né? Porque a empresa que ganhou a licitação chama-se a Italianinha Pizzaria e Restaurante. Então, alguém encaminhou um pedido para o Observatório perguntando, mas isso é pizza, né? Nós fizemos o pedido de esclarecimento ao secretário de Saúde. Esse pedido foi para a Secretaria, passaram-se os 20 dias, não responderam o pedido, passaram-se os 10 dias, não responderam. É claro que o Observatório é um instrumento de encaminhamento, nós não ficamos ali de braço cruzado, né? Alguém na imprensa perguntou, aqui da Rádio Univale, inclusive, perguntou como é que é o caso lá.
e a gente explicou em público, aquilo espalhou-se pela cidade. O secretário Oswaldo Gerner reclamou depois um pouco, e a nossa resposta foi: mas vocês não responderam o nosso pedido de esclarecimento? A sociedade está esperando a resposta, né? E é bom esclarecer que não é um favor que está sendo feito, né? E não é um favor, é uma obrigação. Uma obrigação. E não é só obrigação moral, é uma obrigação legal. Tem que fazer a transparência. Então a secretaria respondeu ao observatório, explicando, mandando lá todo o menu, que não é pizza, que é um lanche, é colocado para as pessoas que fazem plantão ao meio-dia, que não pode sair, então tem que dar um lanche ali, uma comida, uma marmita e tal. Então explicou, mas explicou para o observatório. Essas explicações têm que ir para toda a sociedade, né? Então, eu acho que a nossa transparência vai por aí. Quanto mais transparente, menos dúvida, menos desconfiança e menos corrupção. Acho que a transparência é o maior antídoto contra a corrupção. Agora, nessas questões das prisões, né, de pessoas importantes, influentes aqui na sociedade, isso é um prejuízo para a comunidade, né? Como é que o Observatório Social faz quando se constata essa questão da corrupção? Vocês encaminham ao Ministério Público? Como é que foi todo esse balanço? Abrem inquéritos? Como é que é isso, professor? Nós fazemos a metodologia do observatório e hoje no Brasil, Almeri, são mais de 100 observatórios. Aqui em Santa Catarina temos 19 observatórios. Cada município está tendo o seu. A metodologia é igual para todos. Então a metodologia do observatório é assim: nós fazemos a análise das compras, de todas as compras diariamente, da prefeitura, do Porto, que é uma autarquia pública, do SEMASA, que é outra autarquia, da Câmara de Vereadores. Analisamos os editais, vemos o preço, se o preço está de acordo com o mercado, se não está superfaturado, fazemos o levantamento. Quando a gente encontra algum problema ou tem alguma dúvida no edital, naquela compra ali, nós fazemos o seguinte: encaminhamos um pedido de esclarecimento por escrito, ou vai para a mesa do prefeito, ou vai para a mesa do secretário responsável, lá do gestor, que tem que resolver o problema. Não vai para a imprensa, a nossa dúvida não sai dali. Nós trabalhamos com a porta fechada. Esperamos aquele prazo da Lei do Acesso à Informação, 20 dias, normalmente, e normalmente aqui em Itajaí já o Poder Público responde rapidamente e já coloca os comprovantes, explica, olha, tá isso aí, né, tira as dúvidas e tal. Então é uma cultura que também, graças a Deus, já está entrando assim, né, nas pessoas. Mas se não vem essa resposta ou se não satisfaz, nós denunciamos isso à Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores é o órgão constitucional encarregado de fiscalizar o Poder Executivo. O Legislativo fiscaliza o Executivo. Só que os nossos vereadores, dos 21, poucos fazem isso, né? Poucos fiscalizam o prefeito, os atos do Executivo. São lá 17, 18 governistas e quando a gente interpela, eles dizem: bom, eu não vou fiscalizar o meu prefeito. Mas que teu prefeito, meu amigo? Você é um poder independente, o poder legislativo é independente do executivo. Inclusive um vereador que estava atuando como vereador quando foi preso, né? Já é um absurdo a pessoa abandonar o mandato para assumir uma secretaria no executivo, né? Ele foi eleito para assumir um mandato, para representar as pessoas no legislativo. Então fica no legislativo. Se quer vir aqui para o executivo, abandona o teu mandato, né? Se desvincula aí da Câmara e vem para cá. Mas ainda acontece isso aí. Também é alguma coisa que a gente tem que caminhar muito para chegar nesse ponto. Mas encaminhamos à Câmara, que geralmente não faz o trabalho de fiscalizar, né? E então, aí o terceiro passo é para o Ministério Público. Então o nosso caminho é institucional, né? Mesa do prefeito, Câmara e Ministério Público. Aí quando chega no Ministério Público, aí a coisa começa a pegar, porque o Ministério Público, por lei, também tem a obrigação de ou abre um inquérito em 30 dias, ou responde para a gente dizendo: olha, o teu caso foi arquivado porque não interessa, ou não tem prova, ou não sei o quê, né? Dá os motivos lá e arquiva. Mesmo assim, o observatório tem como recorrer, como já aconteceu, recorremos a Florianópolis, ao conselho lá do Ministério Público, e geralmente o conselho reverte e manda o promotor abrir o inquérito.
Então, nesses 5 anos aí, 6 anos, nós encaminhamos ao Ministério Público cerca de 65 inquéritos civis públicos. Desses, só 6 se transformaram em ações civis públicas. Os outros ainda continuam parados, né, porque não foram arquivados, não recebemos resposta nenhuma, estão lá montados os processos, mas continuam parados, ou por excesso de serviço, ou por algum estudo, alguma investigação que o Ministério Público está fazendo. Mas nessa ação do GAECO, que é muito louvável, né, que merece todos os parabéns, eu acredito que o GAECO tenha se baseado bastante nesses casos que o Observatório já encaminhou, porque são casos documentados e são públicos, estão lá no Ministério Público. Agora, para encerrar, professor, eu queria tirar uma dúvida, né? Eu não ouvi essa resposta do prefeito Jandir Bellini, foi me passado que o prefeito assinava as coisas sem saber. Existe essa política mesmo no Brasil, inclusive que começou com o presidente Lula, que ele não sabia e tal. Isso é possível? Não adianta o Executivo dizer que não sabe. Ele é o responsável e ele assume os atos de todos ali para baixo, né? Então, a responsabilidade, não só a responsabilidade fiscal, mas a responsabilidade eleitoral, a responsabilidade social é do Executivo. Não adianta o presidente dizer eu não sabia de nada, ou o prefeito dizer eu não sabia de nada. Não resolve nada também, né? Ele assinou, a pilha de papel é grande, foi assinando. Nós temos vários casos, né, de secretários, de gente com os bens indisponibilizados nessas ações do Observatório, porque assinaram papéis de diretores, de funcionários lá de baixo, né? Eu acho que acontece a mesma coisa com qualquer executivo. A responsabilidade é plena e tem que assumir isso aí, não adianta dizer que não sei. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns ao Observatório e a gente espera que as pessoas também colaborem, não só o Observatório, mas que as pessoas também denunciem esses atos de corrupção que é tão prejudicial aí para toda a comunidade, né, professor? Obrigado aí pela sua presença. Certo, eu que agradeço. Obrigado e obrigado a todos. E o Observatório está aberto, é um trabalho voluntário, estão todos convidados. Muito obrigado. Ok, obrigado. Mariano Vale fica por aqui, fica aí o recado do professor Jonas para você. Um ótimo fim de semana e até semana que vem.